Os cientistas encontraram o Jardim do Éden. Onde estava? O que resta do paraíso? Vamos explorar um dos maiores mistérios da humanidade, o Jardim do Éden. Esse lugar mítico é associado em diversas culturas, incluindo a ocidental, como um verdadeiro paraíso na Terra. De acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola, Éden significa um local muito agradável e delicioso. Judeus, cristãos e muçulmanos concordam que o Éden foi a primeira morada do homem na Terra, onde Deus instalou Adão e Eva com todo o conforto natural, sob a única condição de não comerem do fruto da árvore proibida. No entanto, ao desobedecerem essa ordem divina, foram expulsos do Éden. Desde então, estudiosos têm se esforçado para descobrir onde exatamente ficava esse lugar maravilhoso, baseando-se nas poucas pistas deixadas no livro do Gênesis, no livro de Ezequiel e no Corão. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na história do Jardim do Éden, suas origens segundo as Escrituras Sagradas, seu simbolismo em diferentes culturas e, principalmente, sua possível localização. Vamos também abordar a surpreendente teoria recente apresentada por uma arqueóloga, que criticou fortemente James Cameron quando o famoso diretor de Titanic lançou seu documentário sobre a tumba de Cristo. Venha conosco nessa jornada fascinante. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das nossas atualizações. A última é sobre a surpreendente localização atribuída ao Jardim do Éden. Segundo as Escrituras Sagradas, Deus criou o Éden, ou Jardim do Éden, na Terra para abrigar o primeiro homem, Adão, e posteriormente criou Eva a partir de uma de suas costelas. Sobre a localização do Éden, o livro do Gênesis fornece uma indicação vaga, dizendo que ele se encontra no Oriente, sem especificar ao leste de qual lugar. Desde então, vários locais foram propostos como o possível local do primeiro e paradisíaco lar do suposto primeiro casal de seres humanos. Alguns sugerem que estava na Mesopotâmia, devido à referência aos 4 rios que, segundo os textos bíblicos, se originaram no Éden, 2 dos quais seriam o Tigre e o Eufrates. O Líbano também foi proposto, devido aos seus bosques cheios de cedros e outras espécies, cenário ideal para o exuberante lar de Adão e Eva. Até mesmo Jerusalém e o condado de Jackson, no Missouri e Muriduá, foram sugeridos como possíveis locais do Éden. Se o que Jody Magness afirma for verdade, todas essas discussões chegariam ao fim, pois a localização do Éden seria em Jerusalém. A arqueóloga e estudiosa das Escrituras Sagradas acredita ter encontrado evidências que apontam para essa localização. Vamos explorar essas teorias e a surpreendente revelação de Jody Magness. Vamos analisar os argumentos históricos e arqueológicos que sustentam cada uma dessas hipóteses e discutir o impacto dessa descoberta na nossa compreensão do Jardim do Éden. A arqueóloga Jody Magness acredita que o Jardim do Éden estava localizado no local onde atualmente se encontra a Igreja do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém. Este é o lugar mais sagrado do cristianismo, pois, segundo a tradição, é o mesmo Gólgota ou Calvário onde Jesus de Nazaré foi crucificado e também o local da tumba vazia de Jesus Cristo, onde ele foi enterrado e ressuscitou. Magness apresentou suas revelações no programa A História de Deus, apresentado pelo ator Morgan Freeman e exibido no Sifio Matusa pelo National Geographic entre 2016 e 2019. Embora Magness não tenha fornecido muitas evidências sobre por que a Cidade Velha seria o local do Éden, ela mencionou o local do Santo Sepulcro. Abaixo deste local está a Capela de Adão, que tem uma tradição que remonta ao cristianismo, ligando este lugar a Adão, o primeiro homem. Segundo a tradição, quando Jesus foi crucificado sobre a rocha, seu sangue fluiu por uma fissura na rocha, e Adão, o primeiro homem, estava enterrado abaixo. Ao entrar em contato com o sangue de Jesus, Adão teria ressuscitado. A teoria da arqueóloga contradiz o texto bíblico do Gênesis, que associa 4 rios ao Jardim do Éden: o Tigre, o Eufrates, o Gídeon e o Pison.
o que torna improvável que eles estivessem em Jerusalém, uma cidade sem rios. Sobre essa contradição, apesar dessa discrepância com a descrição bíblica dos 4 rios, a identificação de Jerusalém como o local do Éden ainda é uma hipótese interessante que pode oferecer novas perspectivas sobre a localização e o significado histórico do Jardim do Éden. Ela acredita que a tradição e as características simbólicas do local podem ter um valor significativo ao considerar a conexão espiritual e religiosa com Adão e o relato da crucificação de Jesus. Enquanto isso, os debates continuam, e a busca por evidências que sustentem ou refutem essa teoria persiste. A identificação do Jardim do Éden continua sendo um tópico de grande interesse, tanto para estudiosos quanto para o público em geral, e as novas descobertas e interpretações sempre adicionam camadas de complexidade a essa questão antiga. A versão da história encontrada no livro do Gênesis parece situar o Jardim do Éden em algum lugar da Mesopotâmia, mas acredito que Adão tinha uma conexão muito especial com Jerusalém. O Jardim do Éden, ou Paraíso, é concebido como o lugar onde a presença de Deus reside no judaísmo primitivo. Na época de Jesus, a presença de Deus habitava no templo, e por isso Jerusalém foi vista como o Éden. Segundo a Bíblia, Adão e Eva foram expulsos por Deus do Éden depois de comerem o fruto da árvore proibida e tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. O primeiro homem viveu 960 anos, enquanto a primeira mulher viveu um pouco menos, cerca de 800 anos. Outro castigo de Deus que veio com a expulsão do Éden por desobediência foram as dores de parto. Se a versão de Magnus estiver correta, o paraíso ao ar livre criado por Deus não restaria, pois o terreno foi utilizado para construir a Igreja do Santo Sepulcro e possivelmente outros edifícios na Cidade Velha. A primeira Igreja do Santo Sepulcro foi erguida no século IV pelo imperador romano Constantino, após sua mãe, Santa Helena, ter visitado Jerusalém com o propósito de encontrar o local da crucificação e a tumba vazia de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, no ano 325, Santa Helena descobriu o local da crucificação e a tumba de Jesus durante sua visita a Jerusalém. Sua busca levou à construção da primeira Igreja do Santo Sepulcro, no local onde, segundo a tradição, Jesus foi crucificado e enterrado. A presença desta igreja no local do Éden, conforme sugerido por Jody Magnus, levanta questões interessantes sobre a possível transformação do paraíso bíblico em um espaço religioso cristão. Se o Éden foi realmente localizado, onde hoje está a Igreja do Santo Sepulcro, então o terreno que era o Éden teria sido completamente transformado e utilizado para fins religiosos. A teoria de Magnus, portanto, não só desafia a visão tradicional da localização do Jardim do Éden, como também ilumina a complexa relação entre a história bíblica e as estruturas religiosas construídas sobre esses locais sagrados. Jody Magnus criticou duramente James Cameron. A arqueóloga Judith Magnus é uma figura bastante conhecida em seu campo. Em 1977, obteve um diploma em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e, em 1989, completou seu doutorado na mesma área na Universidade da Pensilvânia. Magnus foi professora na Universidade de Tufts e na Universidade da Carolina do Norte, com ênfase em temas relacionados ao judaísmo primitivo. Ela participou de 20 escavações em Israel e na Grécia, destacando-se pelas escavações das obras romanas construídas para cercar os judeus em Massada, onde eles se suicidaram em 73 d.C. Magnus criticou severamente o documentário A Tumba Perdida de Jesus, dirigido por James Cameron e Simcha Jacobovici. Neste docudrama, o famoso diretor James Cameron e o pesquisador Simcha Jacobovici apresentaram a alegação de que uma tumba descoberta em Jerusalém pertenceria a Jesus e sua família. Magnus contestou fortemente essa teoria, argumentando que as evidências apresentadas eram insuficientes e que as conclusões do documentário eram baseadas em interpretações questionáveis dos dados arqueológicos. Ela apontou que o documentário apresentava uma narrativa sensacionalista e não fazia justiça ao rigor científico necessário para avaliar tais alegações.
Para Magnus, a falta de evidências concretas e a apresentação de informações fora de contexto comprometiam a credibilidade das conclusões do documentário. A crítica de Magnus ressaltou a importância de um exame crítico e cuidadoso das descobertas arqueológicas, especialmente quando elas envolvem figuras e locais de grande relevância histórica e religiosa. Sua postura sublinha a necessidade de manter padrões elevados de evidência e metodologia na pesquisa arqueológica, para evitar que informações incorretas ou mal interpretadas sejam divulgadas ao público. Paralelos de jardins paradisíacos existem em outras culturas. Na mitologia suméria, na grega, Jardim das Hespérides, e na chinesa, Pêssegos da Imortalidade. A Cabala e o Talmud judaicos mencionam um Éden terrenal e um celestial. No Islã, Jannat refere-se aos jardins do Éden, destino dos justos, e o Alcorão menciona uma árvore da imortalidade. Na religião mórmon, acredita-se que Adão e Eva se estabeleceram em Adamon-di-Ahman, no Missouri, após a expulsão do Éden. Os fundadores da Igreja Mórmon associam o Éden ao condado de Jackson, Missouri. Determinar a localização exata do Jardim do Éden é impossível com as pistas disponíveis. Arqueólogos, antropólogos e historiadores continuam explorando teorias, mantendo a discussão viva e interessante. Compartilhe suas opiniões e contribua para o debate sobre este enigmático jardim.